do Léo Ortiz vai fazer muita falta, né? Faria muita falta. É um jogador diferenciado, né? Um jogador realmente com muito refino técnico, vai bem de zagueiro, se colocar de volante também anda muito bem. É um jogador, né, que saindo do Flamengo faria uma falta danada, né? E o Flamengo teria que, no meu entendimento, se mexer, né? Teria que ir ao mercado, imaginando aí o Flamengo fechando o negócio, né? Dependendo da quantia realmente. Só um minutinho. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Né? Parece que o Léo está no radar, né, de Juventus e de Roma, né? Notícia essa também lá no GE, dando os créditos aí ao GE, né? Parece que o Léo está no radar. Já tinha saído uma informação que o Olympiacos, né, estaria de olho, né? Mas com todo respeito ao futebol grego, não dá para competir, né, com uma liga como o Cáutio, né? Por mais que o Cáutio hoje não seja, né, uma das principais ligas, vamos dizer assim, uma das 4 principais ligas, no meu entendimento, para mim está a Premier League, La Liga, eu vejo a Bundesliga um pouco à frente do Cáutio, no meu entendimento. É um Léo aí que, acredito eu, que se tivesse que escolher, né, iria para a Juventus ou para o Milan, né, para Roma, perdão, né, que estão aí de olho, segundo essa informação, essa notícia lá do GE. Né? A verdade é que o Flamengo vai perdendo peças importantes, né? Perdeu o Gerson, perdeu o Pulgar, não saindo, mas por lesão, essa possibilidade também do Wesley muito cobiçado, né? Parece que o Everton está de olho, a Juventus já tinha, né, se mostrado interessada no lateral direito, parece que o próprio Barcelona, né, acabou de certa maneira também durante o Mundial analisando, né, o Wesley, né, que está dentro aí, vamos dizer, de um banco, né, de jogadores que podem reforçar o Barcelona para a próxima temporada 25-26, enfim. Então o Flamengo perdendo peças importantes, né? Perdeu o Gerson, perdeu o Pulgar e pode perder 2 jogadores importantes, imaginando, né, essas negociações com os europeus se concretizando, tanto o Léo como o próprio Wesley, né? Agora, falando, né, do Léo Ortiz, é um baita de um jogador, né? Baita de um jogador que tem muita capacidade, jogador de muita qualidade, o Léo. Caso realmente se concretize, né, essa negociação aí do Léo Ortiz vai fazer muita falta, né? Faria muita falta. É um jogador diferenciado, né? Um jogador realmente com muito refino técnico, vai bem de zagueiro, se colocar de volante também anda muito bem. É um jogador, né, que saindo do Flamengo faria uma falta danada, né? E o Flamengo teria que, no meu entendimento, se mexer, né? Teria que ir ao mercado, imaginando aí o Flamengo fechando o negócio, né? Dependendo da quantia realmente colocada por esses 2 clubes, né, tanto a Juventus como a Roma, fica difícil de você não negociar. Eu acho até que para o jogador também, né, mexe um pouco a cabeça do atleta, enfim, não poder realizar o sonho de ir para a Europa. O Léo Ortiz não é nenhum garoto, tem 28, 29 anos, é uma idade realmente já boa, né? Tá aí na maturidade física, mental, enfim. Então acho que seria interessante para o Léo, para o Flamengo não. Então, o Flamengo teria que ir ao mercado aí, né, buscar uma reposição, porque teria o Danilo, né, o próprio Léo Pereira, e aí fica bem complicado, né? Fica bem defasado. O Alexandre pode fazer um zagueiro? Pode. Você teria 2 zagueiros canhotos, né? Tanto o Alexandre como o próprio Léo Pereira, com o Danilo ali pelo lado direito, né? Enfim, você tem o Cleiton, né? Se eu não estiver enganado, faz parte ainda do elenco, Cleiton que não recebe oportunidades para mim de forma assim bem surreal, né? Eu gosto demais do zagueiro Cleiton. Enfim, então o Flamengo que teria que ir ao mercado, né? Reforçar um pouco essa defesa, né? Para tentar aí, de certa maneira, buscar, né, o Campeonato Brasileiro, se manter na ponta do Brasileirão, né, buscar as 2 Copas, né? Tanto a Libertadores como a Copa do Brasil. E agora, né? Diante dessa valorização do Mundial, como eu falei no início aqui da nossa resenha, né? O Flamengo vai valorizar triplamente essa Libertadores. As equipes, né, brasileiras irão valorizar muito mais, pela exposição que esses clubes estão tendo, né? Você viu agora o Fluminense classificado para a semifinal do Mundial de Clubes, já garantindo aí quase mais de 300 milhões de reais, né? Então, além de uma valorização, de uma internacionalização da marca, valorizando os seus ativos, né, os seus jogadores, né, e ganhando grana, é uma competição diferenciada. Diferenciada de fato, né? Então, as equipes irão fazer muita força,
né? Espero que o Flamengo consiga, né, se classificar, ganhar uma Libertadores nesse período, né, até a próxima competição em 2029, e aí se credenciar para novamente estar entre os grandes novamente, né? Então vamos torcer aí para o Flamengo, caso, né, perca alguns jogadores como o Léo Ortiz, o próprio Wesley, vá ao mercado, né, e faça a reposição à altura, né, jogadores que cheguem, jogadores que a probabilidade de acontecerem com a camisa do Flamengo seja alta, né? Para mim todas as contratações são apostas, né? Umas mais, outras menos. Eu sempre bato nessa tecla, né? Então acho que o Flamengo, perdendo esses jogadores de seleção, né, que eu acabei de falar aqui, o Wesley, o próprio Léo Ortiz, né, o Flamengo teria vamos dizer assim, a obrigação, aí sim, a obrigação de ir ao mercado e buscar jogadores com essa capacidade, né, com essa envergadura, com esse tamanho, né, para de certa maneira também, né, acontecerem, ajudarem o Flamengo aí a buscar os títulos, né, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, tá? Meu camarada Vega, boa noite, meu parceiro, um grande abraço aí, ó, boa noite, lembro de você, tamo junto, Vega, grande abraço, também lembro de você, né, do seu nome aqui, tá sempre dando uma moral, desde o início aí do meu canal, enfim, eu parei de fazer lives no meu canal, agora voltei bem mais forte, né, nos últimos 2 meses, 2 meses, eu acho, 2 meses, 3 meses, aproximadamente, e aqui estamos novamente. A gente estava com muito trabalho, continuo com muito trabalho, mas agora consegui equilibrar, né? Consegui realmente me ajustar nessa minha correria doida, né, durante o dia para dar uma atenção aqui ao meu canal. Dá uma boa noite especial para minha amiga, minha companheira Irenice. Boa noite, Léo. Meu like revoltada, as flores passaram. Aí a nossa amiga Irenice chateada com a passagem do Fluminense, né? Eu vou ser bem sincero, né, Irenice? Eu fiquei, não vou dizer que eu fiquei contente, né? Mas é legal ver o futebol carioca passando. Torci para o Fluminense, né? O futebol carioca, o futebol brasileiro, enfim, e é bacana, né? Espero realmente que chegue a final, né, que se der para vencer, vença. Eu sou a favor do futebol, né? Eu vivo do futebol, né? Então vou torcer sempre para o meu país, independente da rivalidade, né, entre o Flamengo e o Fluminense, né? O futebol carioca necessita disso, né? Não só os 4 grandes, né? Mas outras equipes também. Hoje você tem o Volta Redonda na Série B, tá mal pra caramba na Série B, é verdade, mas, né, tá aí na Série B, né? E o futebol carioca como um todo, né, merece, né, algo realmente de bom, de fato, né? Ser olhado com mais carinho, ser muito mais valorizado, enfim, o futebol carioca não se resume só aos 4 grandes, né? Eu posso falar com muita propriedade que eu rodei em alguns clubes pequenos aqui do Rio de Janeiro, enfim, então vou torcer pro Fluminense, torço pro Fluminense aí, né, tá fazendo uma boa competição, né? Já tá na semifinal aí da Copa do Mundo de Clubes. E vamos ver. A cada passagem, né, se fortalece mais, ganha muito mais casca. Mas eu entendo aí. Certamente você secou pra caramba, né? Secou pra caramba aí a equipe do Fluminense, mas